Apocalipse capítulo 3, veja no versículo 5 aqui, ele diz que ao longo de toda a vinda, você notará por toda parte, e se você não tiver observado em todas as 7 igrejas, ele está sempre falando sobre como você é um vencedor. E é um encorajamento que não importa onde você esteja nos últimos 2000 anos de cristianismo, ele quer que a igreja e os membros sejam vencedores. Você não vê muitos vencedores. Ser vencedor é coisa rara. É difícil para as pessoas viverem uma vida de superação. Porque quanto mais perto você chega de Deus, você tem a garantia de receber mais ataques do inimigo. Se você está vivendo uma vida meio sem graça, como na próxima igreja, onde lemos sobre a igreja de Laodiceia, você não precisa se preocupar, né, com Satanás te atacando porque ele te acertou onde Ele quer você. Mas quando você tenta sair para Deus, quando você tenta pressionar em Deus, e você tem essa resistência na perseguição, pois todos os que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. Então vemos que ele diz, aquele que vencer, o mesmo será vestido com vestes brancas, e eu não apagarei seu nome do livro da vida, mas confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Criador do Universo diz que te conhece individualmente e confessará seu nome antes e na presença de seus anjos. Dizem-nos em Hebreus que os anjos foram todos enviados a este mundo para ministrar àqueles que são os herdeiros da salvação, e é um bom pensamento meditar sobre o que quer que você esteja passando, pensar que Jesus está confessando seu nome aos seus anjos, que foram despachados para este mundo. Em outras palavras, os anjos sabem quem você é. E além disso, você sabia que o diabo e seus demônios sabem quem você é? Qualquer um que seja cristão e é viver a vida de Cristo ou permitir que a vida de Cristo viva através deles. O diabo sabe quem você é. Não é como quando lemos dos filhos de Seva, onde tentaram expulsar demônios. Esses 7 filhos de Seva, eles não conheciam Jesus pessoalmente. Dizem-nos que o demônio saltou da pessoa e arrancou suas roupas. Em seguida, saíram de casa nus. O diabo sempre sabe quem você é. Os anjos de Deus sabem quem você é. E Cristo confessa seu nome diante de seu Pai no céu. Esse é um bom lugar para se estar. O que é isso de apagar o nome do livro da vida? Agora, algumas pessoas podem dizer, bem, isso é apenas uma metáfora. Se você se lembra de uma das primeiras aulas, quando começamos, eu disse, sempre tente levar a Bíblia ao pé da letra. Então você pode fazer a pergunta, você acha que existe um livro literal da vida? Eu realmente acredito que existe um livro literal da vida. Recebi o privilégio, anos atrás, me encontrei, e isso foi em um sonho, e eu me encontrei em um sonho, e eu sabia que era um sonho de Deus, e eu não vou entrar na coisa toda por causa do tempo e tudo, mas eu me vi entrando neste lugar, abri a porta e entrei em uma sala lá, viu, piti, uma biblioteca gigantesca, e meu coração se encheu de alegria quando vi essa biblioteca fantástica. Fui até uma estante e tirei um livro da estante. Agora, não me lembro exatamente o que o livro disse, pois já faz muito tempo que isso ocorreu. Acho que o livro indicava que se tratava de Levítico. Eu olhei o livro lá, e eu fiquei e então eu coloquei o livro de volta, e eu tirei outro livro da estante, e eu me lembro de ter a impressão que cada resposta para cada pergunta estava inscrita nesses livros. Todos esses livros já estavam escritos, contendo todas as respostas para todas as perguntas que você poderia esperar fazer. Estava tudo ali mesmo naquela biblioteca do céu. De qualquer forma, parecia um pensamento glorioso
que tudo o que poderíamos conhecer já foi documentado, e até mesmo em relação aos detalhes de nossas próprias vidas, de alguma forma, entendi que não precisamos realmente nos preocupar com o resultado de nossa vida, mesmo quando estamos passando por coisas e mesmo quando sentimos falta de Deus. A Escritura nos diz que Deus pode tomar mesmo uma situação ruim e meio que virá-la de cabeça para baixo e trabalhá-la em conjunto para o bem. Para aqueles que amam esse amam são chamados de acordo com seu propósito. Isso não significa que devemos simplesmente levantar as mãos ou que não tentamos andar de acordo com a maneira como Cristo nos disse para andar. Acabei de perceber que só preciso confiar em Deus, mas ao mesmo tempo devemos simplesmente fazer o que podemos fazer. Então, se você foi a Filipenses capítulo 4 e versículo 3, Paulo disse, e eu te incomodo também, verdadeiro jugo, ajude aquelas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente também, e com outros meus companheiros de trabalho, cujos nomes estão no livro da vida. Então, 2 vezes vimos que Deus menciona este livro da vida e diz na boca de 2 ou 3 testemunhas que se estabeleça cada palavra. Então, nós temos 2 testemunhas aqui mesmo na Escritura, que existe esse livro da vida. Agora vamos ao capítulo 13 de Apocalipse, e no versículo 7 ele fala sobre o reino do anticristo e diz, e foi-lhe dado, ele sendo o anticristo, e foi-lhe dado fazer guerra com esses santos e vencê-los. Agora isso pode ser um pouco enganoso, porque você tem pensado, eu pensei que não estaríamos aqui durante o tempo do anticristo. É verdade que se você for apanhado no momento do arrebatamento, então você será ido quando o anticristo for revelado na terra. Assim, os santos que ainda estão vivendo na terra naquela época serão vencidos pelo anticristo. Então ele estará fazendo guerra com qualquer um que esteja seguindo a Deus nesta terra, qualquer um que esteja servindo a Deus naquele momento. Precisamos perceber que mesmo que o arrebatamento já tenha ocorrido e muitos de nós tenhamos sido arrebatados para o céu, ainda haverá muitos deixados para trás que estão nesta terra no tempo do anticristo e estarão resistindo a ele. Estes são os santos nesta terra. E foi dado ao anticristo fazer guerra com esses santos naquele dia, e ele os vencerá. As Escrituras declaram que lhe foi dado poder sobre todos os parentes e línguas em todas as nações. Disse que todos os que habitam sobre a terra o adorarão, ou seja, todos aqueles que não lhe resistem. A Escritura indica que naquele momento eles o adorarão, isto é, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Agora, mais uma vez, temos o livro da vida mencionado. Nós realmente não sabemos se o livro da vida do Cordeiro é diferente ou o mesmo que o primeiro livro da vida mencionado. Uma coisa que fica clara é que se diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Além disso, somos informados de que Deus tem muitos de nossos nomes inscritos no livro da vida. As pessoas cujos nomes estão neste livro da vida não são encontradas adorando o anticristo, o que é uma boa notícia para nós que confiamos em Cristo. Vamos ao capítulo 20 da Revelação. Em Apocalipse, capítulo 20, olhando para o versículo 12, lemos sobre o julgamento do grande trono branco no fim dos tempos. Ele diz, e eu vi os mortos pequenos e grandes estarem diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados a partir das coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com suas obras.
Então você tem uma menção ao livro da vida que estava lá no julgamento, e também diz que há outros livros que foram escritos que serão trazidos à tona no momento do julgamento. O bom de nós, cristãos, que aceitamos a Cristo, antes que tudo isso ocorra, é que seremos chamados para o céu e não há julgamento se você vai para o céu ou para o inferno. Se você for arrebatado por Deus no arrebatamento, você não estará em perigo neste julgamento do trono branco. Se você é um cristão que entregou sua vida a Deus, você não precisa se preocupar com este segundo julgamento de se você tem vida ou condenado ao inferno. Agora diz que eles estavam julgando outras coisas que estavam escritas nos outros livros, de acordo com suas obras. Se você pode imaginar como você está andando pela vida e você precisa de uma ajudinha para tomar a decisão de fazer o que você sabe que realmente é a coisa certa a fazer, para ser encorajado, para ter a força, para fazer o que é certo, mesmo que não seja algo que você quer fazer. Mas você imagina isso, que tudo o que fazemos está escrito nos livros. Foi assim que gravaram tudo. A revelação que eu tive, o cara tinha essa câmera de vídeo grande e antiga, sabe? E eu posso imaginar que o anjo ela tem um pequeno celular e está gravando tudo nesse telefone. E imagino que muitos desses livros, em vez de serem apenas papel e caneta, eles também provavelmente estão em formato digital também. Além disso, à medida que nossas vidas interagem com os outros, pode haver coisas escritas na vida de algumas pessoas sobre você. Você pode ter tido um impacto em alguém, seja positivo ou negativo, certo? De qualquer forma, os livros estarão abertos. Todas essas coisas são solicitadas. Então, mais uma vez, é bom a gente se animar com isso. Então, no versículo 13 diz: E o mar entregou os mortos que estavam nele e a morte e o inferno entregaram os mortos que estavam neles. E eles foram julgados todos os homens de acordo com suas obras. E a morte no inferno foi lançada no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E olhe para o versículo 15. E quem não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Jesus disse que eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Assim, seu nome pode estar no livro da vida e apagado. Você sabe que a promessa que Jesus faz a você como vencedor é que ele não apagará seu nome do livro da vida. Aquele que é lançado no lago de fogo não tem seu nome no livro da vida. Agora, ele pode ter tido seu nome no livro da vida, mas a Escritura diz que ele poderia ter sido apagado depois. Se você for a Apocalipse 22, versículo 19, nós lemos, e se alguém tirar as palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da livro da vida, uau, e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Deixe-me ler isso novamente. Se alguém tirar as palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você sabe que há pessoas que tentam dizer que as profecias não são relevantes hoje, e efetivamente o que eles estão fazendo é exatamente o que diz aqui, que se alguém tirar as palavras deste livro, Deus tirará sua parte do livro da vida. Se você não está no livro da vida, você está indo para o lago de fogo. É uma coisa perigosa mexer com a palavra de Deus. Agora pense em todas as várias igrejas onde as pessoas estão falando todos os tipos de coisas, mas não estão falando a palavra de Deus. Deus não mo bichi azur no sancpar barashikir soskor sovuai sakiro isermer para ministrar, para se levantarem e falarem sobre várias coisas que estão fazendo. Ele os chamou para falar e ensinar a palavra de Deus. É disso que depende a nossa vida. For this list, we've chosen our entries based on a combination of a deity's power, popularity, and position in the Greek pantheon. Number 10. Artemis, goddess of the hunt.
The twin sister of Apollo, Artemis let her brother pluck the strings of the lyre. She was far more interested in plucking the strings of the bow. In addition to being goddess of the hunt, she was also a goddess of fertility and childbirth, a neat trick for someone known as a virgin goddess. Artemis was happiest away from Olympus when she could run around the forest hunting with her virgin nymphs. Works for us. Number 9. Hermes, god of thieves and travelers. The messenger of the gods, Hermes was quite a trickster. As a baby, he enraged his big brother Apollo by sneakily stealing all his cattle. Fortunately, Hermes created the lyre for Apollo, which smoothed things over. Later, Hermes took the job of accompanying dead souls to the underworld. He was known for his distinctive style, usually sporting a winged cap and carrying a caduceus. You know, that stick with the wings and snakes wrapped around it. Number 8. Aphrodite, goddess of love. Born out of the foam of the sea, Aphrodite was, to put it bluntly, a hottie. So hot that Zeus quickly married her off to his son Hephaestus to keep the rest of the gods from fighting over her. But this goddess of love much preferred her brother-in-law Ares, the god of war. Must have made for some interesting family dinners. Number 7. Ares, god of war. Danger excites you, and as you know, I am somewhat dangerous. It's a good thing Aphrodite liked Ares. Somebody had to. Now that's the important thing. With his mean streak and warlike disposition, the other Olympians tended to find him a little hard to handle. He usually hung out with some of the less sociable gods, like the gods of fear and terror and the goddess of discord. Proving that love is stronger than war, the child of Ares and Aphrodite is Harmonia, the goddess of harmony. Number 6. Apollo, god of music and light. The handsomest of the gods, Apollo kept his hand in everything. In addition to music and light, he's also associated with prophecy, medicine, plague, poetry, and a lot more. Busy guy. The Greeks held the Pythian Games every 4 years in Apollo's honor. These eventually became what we know as the Olympics. So, if you want your country to bring home the gold, a little sacrifice to Apollo may be in order. Number 5. Hera, goddess of marriage. The queen of the Olympian gods, Hera was the goddess of marriage, but that didn't stop her husband Zeus from cheating on her every time she turned her back. Hera was vindictive and mercilessly punished the women Zeus dallied with, and their kids too. But she was revered by the Greeks, who honored her prominence in Olympus and her importance as a symbol of the family. You think it weak of me, my lord? Not weak. Almost human. Number 4. Hades, god of the underworld. The ruler of the dead, Hades is not one of your life-of-the-party gods. How are things in the underworld? Well, they're just fine. You know, a little dark, a little gloomy, and as always, hey, full of dead people. What are you gonna do? Hey, if you spent most of your time in a dark, sunless realm with moaning souls as company, you'd brood too. Still, there were some cool things about being Hades. He had all the gold and silver he wanted, and this awesome helmet of invisibility. Take that, Harry Potter. Whoa, is my hair out? Number 3. Athena, goddess of wisdom. Like Aphrodite, Athena had an unusual birth. When Zeus complained of a fierce headache, Hephaestus split his head open with an axe, and out popped Athena, goddess of wisdom. Now, that's how to make an entrance. Athena was the patroness of the city of Athens, to which she gave a most precious gift, the olive tree. Greek cuisine would have been much poorer without her. Number 2. Poseidon, god of the sea. Much like the sea over which he was the god, Poseidon was one moody character. One day he's happily creating little islands in a smooth as glass sea, the next day it's all hurricanes and earthquakes. Poseidon was one dude you did not want to have as your enemy. After all, it wouldn't have taken Odysseus 10 years to get back from the Trojan War if he hadn't blinded Poseidon's son, and then bragged about it. Before we unveil our top pick, here are a few honorable mentions. Number 1. Zeus, god of the sky. Zeus, the king of the gods, was even more powerful than his brother Poseidon, and also someone you didn't want to get in a snit. He had a tendency to hurl thunderbolts. Zeus ruled over Olympus with a firm hand and loved his wife Hera, but couldn't seem to keep things in his toga.
The number of illegitimate children he fathered is titanic. Fortunately, his kids treated him better than Zeus did his own father. After overthrowing him, Zeus had him castrated. Esta é a igreja de São João da Filadélfia. Então esta foi uma igreja que foi construída e apenas com o nome dele. Você lembra que essa deusa Cibele é a deusa que está montada em sua carruagem, puxada pelos leões. Eu mencionei na semana passada que foi dito dela que ela era capaz de comandar o poder sobre as feras da terra. Não é coincidência que essa mulher, essa deusa do céu, cavalgue sobre a besta e controle a besta. A razão pela qual ela está aqui é porque, mais uma vez, seu culto era muito proeminente na Filadélfia. E então os crentes cristãos naquela época tiveram que lidar com sua popularidade entre os pagãos que a adoravam. Nós também hoje ainda precisamos lidar com todo esse paganismo que existe em nosso mundo. Agora, não sei se você está ciente disso, mas há uma nova raça de pessoas que estão indo atrás desses deuses pagãos hoje. Não sei por que eles gostariam de adorar falsos deuses. Agora falamos sobre isso antes, mas em Apocalipse, capítulos 17 e 18, ele fala sobre essa mulher que é chamada de Mistério Babilônia a Grande. Diz nas Escrituras que em sua testa estava escrito esse nome, que é o poder ou agência por trás dessa falsa religião, bem como dessa deusa mãe e do paganismo que a cercava. Sabe-se que toda falsa religião surgiu do culto à deusa. Ela é a mesma que aparece nas várias aparições que apareceram historicamente na Terra. Isso indica a onda satânica ou demoníaca que nosso adversário dirige para ajudá-la a ser uma figura central no culto mundial enganoso. Então eu queria que você visse aqui tal adoração mundial, e aqui está um slide focando na deusa da Índia. Minha esposa e eu visitamos um templo. Trabalhei com um homem originário da Índia que nos convidou para ir passear pelo templo com ele e sua esposa. Ficamos realmente surpresos ao ver como essa deusa, sendo uma das principais deusas que eles adoram em toda a Índia, é imaginada como montada nas costas da besta. Quando vimos essa imagem no templo indiano, ficamos muito surpresos. É como o livro da Revelação, como tal deusa é imaginada cavalgando sobre a besta. Antes disso, eu não sabia que havia essa conexão, até que meus olhos viram e eu vi aquilo. Como você pode ver facilmente, essa deusa tem uma cabeça na mão. A cabeça pertencia a alguém que a deusa evidentemente havia arrancado seu corpo. Ela também está cercada por cabecinhas semelhantes por todo o chão. Estes não são feitos para serem ornamentos. Essas são as cabeças que ela arrancou das pessoas. Ela evidentemente matou este. Esta é a deusa, a principal deusa que eles adoram. Ela pode ser equiparada à mesma deusa das aparições que mencionamos. Disse que ela é considerada a rainha do céu. O que isso nos demonstra é que tal deusa está associada a tais aparições, e o que isso nos mostra é que não é apenas o catolicismo e os católicos que são atraídos a adorar tais aparições demoníacas, né? Talvez você possa se lembrar de como também vimos como os muçulmanos são atraídos por essas mesmas aparições, mas agora você também pode ver a conexão com o hinduísmo. Se você tomar o hinduísmo, o islamismo e o catolicismo como um sistema de crenças unido, fica claro como essas três maiores forças religiosas do mundo podem se unir sob o Papa. Ou seja, se meu entendimento estiver correto, há muitas maneiras pelas quais tal deusa tem sido representada. Você pode ver aqui que ela está montada em cima de um leão. Ela está montada em cima de um tigre. Ela está montada em várias bestas, como ela é imaginada aqui, cavalgando sobre bestas da terra. Você pode ver o quanto os hindus são
doutrinados a receber esse ensinamento. Lembre-se de quando passamos pela exposição de Lilith e como ela foi descrita como caçando suas presas, como ela tira a vida das pessoas, como foi escrito sobre ela que ela era um espírito vampiro e disse que sugou a própria vida das pessoas. Então, o que a gente tem aqui, eu acho que é a contrapartida dela, né? Acredito que você verá um grande retorno ao culto a esse tipo de divindade. Agora foi escrito que eles a adoram, principalmente porque não querem que ela mate seus bebês e assim querem dar-lhe as suas cotas. Você sabe que um dos principais deuses ou divindades masculinas que eles adoram é um chamado Shiva. Sabe-se que seu nome significa literalmente o destruidor. Disse que ele vem no fim do mundo e se manifesta no fim dos tempos, destruindo a terra. Enquanto eles adoram abertamente este, nos é dito, como no livro de Revelação, capítulo 9, que o anticristo e o espírito do anticristo é literalmente chamado de o destruidor e destruição. E ao anjo da igreja na Filadélfia, escreva: estas coisas dizem aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. A chave, como por exemplo, para que possamos obter respostas, alguém recebeu a chave da cidade. Ele tem a chave de Davi, em outras palavras, ele é aquele a quem é dada a autoridade sobre todo o judaísmo. Esperavam a vinda do filho de Davi. O filho de Davi é aquele que tem essa autoridade, ou foi dada por Deus a chave de Davi, e ele é aquele que abre. Nenhum homem fecha e nenhum homem a abre. Onde isso se torna mais importante é revelado nas próximas escrituras, mas a coisa a destacar aqui é que Jesus tem a autoridade completa e o controle sobre tudo em sua vida. Se você precisa de algo para abrir, ele tem a chave para abri-lo. Se ele quiser excluí-lo de algo para sua própria proteção, ele também pode fazer isso. Em outras palavras, é a ele que foi dado o poder completo. Ele tem total autoridade. Veremos sobre numos e e nós de isso será usado daqui para frente, assim. Então, aquele que estamos buscando aqui é esse Messias que é e foi esse filho de Davi. Havia outra divindade que era adorada nesses tempos antigos e ele era Dionísio. Ele é conhecido por ser o mesmo que Apolo. Outro nome pelo qual ele era conhecido é o nome Baco. Ele era o deus do vinho. Ele também sempre foi representado com um cálice na mão, mas o cálice não é como o cálice de Jesus. O cálice é o cálice da iniciação. Ele foi o iniciador dos mistérios espirituais. Naquele cálice, como mencionamos em um estudo anterior sobre os mistérios babilônicos, estava a droga da iniciação. Tal como acontece com a religião da Babilônia, eles têm em seu culto um cálice particular, o farmakeia. Aquela taça continha algum tipo de vinho alucinógeno. Haverá mais uma vez nas gerações vindouras que se encontrarão na grande tribulação, né? Um povo em busca de falsos deuses e mistérios e buscará ainda mais e mais drogas alucinógenas. Na verdade, as Escrituras dizem que eles se recusam a voltar ou se arrepender de suas feitiçarias, e a palavra grega lá é farmakeia, de onde tiramos a palavra farmácia. A palavra significa drogas, mas é mais do que apenas drogas alucinógenas, pois abrange todo o concurso do paganismo e dos deuses pagãos, juntamente com a religião de mistério associada, que é como eles são iniciados a ter um relacionamento com esses falsos deuses. Não é simplesmente o consumo de drogas ilegais, como a nossa geração popularizou no sentido de festa, como eles chamam, mas apenas tomar drogas
alucinógenas era apenas o começo, pois era a maneira que o iniciado seria doutrinado e levado a um relacionamento com demônios. Suponho que todos sabiam, desde o momento em que Moisés escreveu a lei, que você não pode ter nada a ver com esses demônios e ídolos e os chamados deuses pagãos, que não eram realmente deuses, mas são de fato entidades muito superiores a nós mesmos neste corpo humano. Toda essa ideia de tomar drogas alucinógenas e levá-lo a adorar esses outros deuses, você precisa entender que as pessoas tiveram experiências reais de vida com essas chamadas divindades. Havia uma razão pela qual eles gastavam tanto dinheiro nesses templos. O que é interessante é que quando você volta e olha para as religiões antigas no tempo de Abraão, todas as pessoas que adoravam os deuses deveriam dar 1/10 de seu dinheiro e aumentar ou renda. Era simplesmente o que era a norma e a parte que pertencia ao Deus que eles adoravam. Esta era entendida como a porção do Deus, ou o que lhe era devido. Isso traz um conceito interessante, pois nosso Deus não estava exigindo nada diferente do que a multidão naquela época acreditava que Deus devia uma porção. Em outras palavras, nosso Deus não estava pedindo nada além da norma quando pediu que o povo apoiasse a religião com seu dízimo. Entendemos que os sacerdotes muitas vezes tinham famílias e precisavam de uma fonte de renda, bem como do dinheiro necessário para manter o templo. Deus não pediu nada mais do que qualquer outra pessoa estava praticando. Mencionamos como esses grandes templos custam muito dinheiro para construir e manter, bem como os sacerdotes e outros que serviam nos templos. Você deve questionar de onde eles tiraram todo esse dinheiro, porque o templo poderia ter sido fabuloso para que pudesse ser um crédito para os próprios deuses. Não só as pessoas provavelmente davam seus dons, provavelmente 1/10 para não irritar os deuses, mas além disso, muitas vezes davam sacrificialmente para adorar esses deuses como eles eram capazes, na esperança de encontrar favores. Muitas vezes eles também estavam servindo homens e mulheres como prostitutas do templo. O dinheiro foi direto para o templo. Agora, é claro, as pessoas são feias. São pessoas, e às vezes a doação do templo provavelmente caiu, assim como acontece hoje em nossas igrejas. No entanto, muitas vezes o grande medo ajudou a manter as pessoas um pouco fiéis ao seu apoio. Qual é a causa? Em algumas igrejas podemos encontrar esse comportamento. De qualquer forma, esse Dionísio também era conhecido como o filho de Zeus, e os titãs disseram que o atrairiam quando criança com engano, e então o rasgariam em fios, comendo tudo, exceto seu coração ou seu espírito, e então Zeus tomaria o espírito de Dionísio e o faria ressuscitar dos mortos. Então Zeus faz seu filho do coração da criança, que é como esse Deus se torna o Deus Dionísio, chamado de nascido 2 vezes, ou nascido de novo. Enquanto o Senhor demora e nos deixa aqui antes de nos capturar, você vai ouvir muitas pessoas dizendo e escrevendo coisas sobre como Jesus era apenas mais um tipo desse culto babilônico, como é dito aqui desse Deus que nasceu 2 vezes ou foi equiparado a um que ressuscitou dos mortos. No caso desse Deus pagão, dizia-se que ele ressuscitava todos os anos e que ressuscitava após um período de 40 dias de quaresma, incluindo o jejum durante os 40 dias da quaresma.
O mesmo está sendo referido aqui dentro das Escrituras, dentro do livro de Ezequiel, fala sobre como todos choravam por Tamuz. Então isso é algo escrito em Ezequiel, sobre como mesmo os judeus naquela época foram pegos nesse falso ensinamento do Deus pagão. Claramente há várias coisas das quais já falei, nas quais as pessoas fazem a falsa inferência de que Jesus no cristianismo é exatamente como os ensinamentos dentro desses mitos babilônicos. A realidade é que isso simplesmente não é o caso. Mas o que sugere é que no início tal ensinamento existia a respeito de divindades pagãs. O ensinamento de Jesus, vindo como Messias, nascendo de uma virgem e tornando-se o sacrifício do Deus que morre e se ressuscita dos mortos, foram ensinamentos semelhantes ao que está escrito no Novo Testamento. O que nos foi revelado no Novo Testamento a respeito de Jesus parece já ter sido revelado há muitos anos. Sabemos que durante o incidente da Torre do Dendize de Babel, muitas dessas ideias foram abraçadas através do ensino de várias religiões antigas. Não deve nos trazer nenhuma dúvida de que Jesus ainda é o Jesus do Novo Testamento. Meu propósito aqui é simplesmente alertar que tais livros estão sendo escritos. Estes são livros muito anticristãos e a escrita desses vai continuar a aumentar. O que eles fazem é tentar apontar semelhanças enquanto tentam questionar tudo o que está escrito na Bíblia. A dúvida que eles lançam em direção às nossas mentes questionadoras é algo como: agora você realmente acha que Jesus é tão único? De qualquer forma, naquela época, Tamuz era referido no mito como aquele que era chamado, aquele que nasceu 2 vezes. Ele era conhecido como o moribundo e ressuscitando. Ele era o símbolo da morte e do renascimento, a divindade da ressurreição, na qual o Deus morre e, no entanto, também ressuscita. O mito pagão incluiu esse período de choro por Tamuz e está registrado aqui na Bíblia como uma doutrina do mito pagão no livro de Ezequiel. Este Deus pagão supostamente morreu no inverno frio e depois ressuscitou dos mortos na estação da primavera. E o mesmo dia em que ele se levantaria seria na manhã de Páscoa. Isso seguiria o período dos 40 dias da Quaresma. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar desse período de 40 dias de Quaresma que é observado no catolicismo e em outros, como o luteranismo ou outras igrejas que surgiram do catolicismo romano após o período conhecido como Reforma. Após esses 40 dias de Quaresma, o costume nessas igrejas é a celebração chamada Quarta-feira de Cinzas, na qual é costume que o padre coloque cinzas em forma de cruz na testa dos paroquianos. E é interessante que eles tomem emprestado desse mito em suas igrejas, enquanto isso não tem nada a ver com o Cristo bíblico. É em parte por causa de tais ações ao cristianismo, que as pessoas trariam dúvidas ao sugerir que o cristianismo não é nada diferente do que foi feito nesses mitos passados e adoração a deuses pagãos ano após ano. Mas o fato é que a Bíblia não sugere de forma alguma que Jesus ressuscita ano após ano, ou como no catolicismo, repetidamente de missa em missa. No catolicismo você pode saber como, durante a parte de comunhão da missa, o sacerdote acredita que o Salvador morre, dando sua vida repetidamente uma vez por cada missa e depois é ressuscitado novamente. Durante esta celebração ou ritual é ensinado que, ao ressuscitar Cristo, sua carne real se torna existente dentro do próprio pão ou hóstia que é usado dentro do ritual. O sacerdote então passa a dar o corpo de Cristo através dessa hóstia como ritual de comunhão. Isso é idolatria, pois é ensinado que a hóstia se torna
torna o próprio Deus e Criador que ressuscitou dos mortos novamente na massa e agora ocupa a hóstia. Quando eles pegam a hóstia, eles fazem com que todos se inclinem de joelhos e eles seguram esse ídolo que é muito maior do que a outra hóstia fornecida à congregação. E essa hóstia, que é levantada para ser curvada antes, vem do ritual babilônico. Representa o disco solar e o Deus Sol. Aí eles tocam uma campainha e todo mundo se abaixa. Neste ritual, o padre está segurando o ídolo que representa o Deus Sol, e então o povo está se ajoelhando. E todas essas coisas do catolicismo não têm nada a ver com nada da Bíblia. Este falso profeta da Igreja Católica, este Papa, se quiserem, provavelmente será o Papa que vai liderar a Igreja Católica na época do Anticristo, e ele será o único a ser unido hinduísmo, islamismo e cristianismo ou cristandade juntos sob uma única bandeira. E isso será realizado com engano sobrenatural, assim como mencionei antes. De fato, mais de uma vez, cerca de 2.000 aparições no Egito, onde os muçulmanos adoram Maria, os católicos adoram Maria. Você pode ver essas aparições ao longo da história. O mesmo tipo de coisa aconteceu antes. Se você ouviu falar de Nossa Senhora de Fátima, ou Fátima, e você sabe o que é interessante também sobre o nome Fátima? É que Fátima era o nome da filha de Maomé. Agora diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechá-la. Isso é mais ou menos o que ele acabou de dizer antes sobre ter uma chave. Ele abre a porta e ninguém pode fechar. Bem, ele está dizendo isso novamente. Ele disse: eu coloquei diante de você uma porta aberta, nenhum homem pode fechá-la, pois você tem um pouco de força e você cumpriu a minha palavra. Isso é o que parece fazer desta igreja a igreja superadora, que recebe a promessa onde ele diz, ele colocou uma porta aberta na frente dele. Eles cumpriram a palavra e não negaram seu nome. Então você vê que ele valoriza a palavra ouvir. Eis que os farei da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são, se não mentem. Eis que os farei vir adorar diante dos teus pés e saber que te amei. O que acontecia historicamente? De fato, Paulo escreve sua epístola de Gálatas com base nos judaizantes, que não corrompem o cristianismo, convencendo os cristãos de que eles precisavam não apenas adorar a Jesus e aceitar Jesus, mas que eles também tinham que guardar toda a lei de Moisés e todo o Antigo Testamento, ritos e costumes, leis dietéticas e adoração no dia de sábado e guardar os dias santos e assim por diante. E o que é interessante aqui é que foi importante o suficiente para que Paulo gastasse uma epístola inteira para corrigi-los. Ele escreveu toda a sua epístola para alertar a igreja e ajudá-los a escapar dela. Mas é claro, se você não ler a epístola, então você não está armado com aquela informação que o Espírito Santo deu a Paulo. Poderíamos tentar assados bolos já se reservamos que era então e isso é agora. Exceto por não sei se você experimentou ou percebeu que existe um grande movimento chamado Movimento das Raízes Hebraicas. O movimento das raízes hebraicas é, de certa forma, uma coisa boa, porque volta a nossa atenção para nossas raízes hebraicas serem enxertadas em Israel, quando somos enxertados na mesma árvore de Israel. Mas se você seguir alguns de seus principais professores, e notar que eu disse que alguns de seus professores, e não todos os seus professores, eles muitas vezes não acreditam em arrebatamento. Eles normalmente não ensinam o arrebatamento e dizem que as pessoas foram mal ensinadas em relação a
abstração dessas escrituras. Acredito que às vezes é projetado para levar as pessoas de volta e a adorar a lei, ou fixadas em tentar mantê-la. Isso vem aumentando também para que seus filhos, você e seus parentes, na verdade todos que você conhece, serão continuamente confrontados com esse movimento chamado movimento de raízes hebraicas, que é nada menos do que o que Paulo estava lidando em sua época. Mas isso vai além disso também, porque eu acho que a referência aqui, quando ele diz uma sinagoga de Satanás, como ele diz claramente, como eles dizem que são judeus e não são, mas mentem. Temos testemunhado muito nessa linha ao olharmos para muitas dessas apostasias na Samuntomai Yawuningur images. Tenho sentimentos mistos, pois também fui abençoado com alguns de seus ensinamentos, mas enganar outros sobre a salvação clara, não dependente de obras da lei, pode ser muito destrutivo em alguns casos. Jesus também está dizendo aos em tempo como ele está se referindo a muitos falsos mestres em toda a igreja como uma sinagoga de Satanás. É certamente significativo que ele não se refira a eles e os inclua como um ramo da eclesia ou da igreja, mas especificamente como não membros da verdadeira igreja. Embora eu ache que é um jogo de palavras, porque ele não a chama de eclesia, ou seja, de igreja, não é nada simples o suficiente para dizer que se refere apenas ou especificamente às raízes hebraicas, certamente o judaísmo nos dias de Jesus foi um grande espinho naqueles que se voltaram para Cristo com toda a sinceridade. Para ser claro, a Torá é a palavra perfeita do Espírito Santo por meio de Moisés. Nunca devemos esquecer esse ou qualquer outro escrito do Antigo Testamento. Vejo também onde poderia estar na... Se referindo a membros da igreja externos enganados que trazem seu próprio antissemitismo para os ensinamentos da igreja. A teologia da substituição está definitivamente cheia de erros e em vez do os judeus e os judeus em sua conversão ao cristianismo, muitos têm sido mais como uma maldição para eles. Um exemplo perfeito é quando 144 mil são ensinados a representar de alguma forma algum grupo de crentes gentios como representando um grupo especial do cristianismo, onde a escritura é 100% clara de que estes representam 12 mil de cada tribo de Israel. Que ensinamento confuso eles trazem e quão prejudicial isso deve ser para Israel, que de outra forma alguns professores de raízes hebraicas trouxeram muita luz para os estudos, especialmente dentro dos escritos do Antigo Testamento. Também houve grande valor agregado à compreensão de partes do Novo Testamento. Claramente, a referência aqui pretende ser negativa em relação a esses grupos que de alguma forma pensam em si mesmos como maiores e mais inteligentes do que o resto do corpo de Cristo. Esta é provavelmente uma referência bíblica que terá significado muito maior à medida que os dias forem avançando para o fim. Enquanto isso, sugiro que cada um de nós que afirma ser membro do corpo de Cristo se aproxime da Escritura com permitindo que o Espírito Santo traga a sua verdade em nosso favor. Este é apenas um exemplo, pois cada um de nós precisa continuar aberto ao ensino do Espírito Santo e se recusar a levantar nossa bandeira de arrogância bíblica para que Deus não prove que estamos errados. A palavra grega, eclesia, é inequivocamente um nome aplicado à igreja. Literalmente refere-se, é claro, à chamada assembleia. No livro de Atos, a palavra é usada para representar Israel como era e representava a assembleia convocada no deserto. O que temos é uma referência no livro de Apocalipse de João, referindo-se ao povo de Deus. E da mesma forma, o uso da palavra sinagoga é usado de forma negativa e contrária, né? Estou pensando naquela palavra de esperança nas Escrituras que diz claramente, porque todos
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, em referência ao livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Contentemo-nos em esperar, talvez aqui, um duplo sentido que Deus certamente ajudará a esclarecer nos próximos dias. Obviamente, não temos tempo esta noite para percorrer todos os capítulos de Gálatas. No entanto, este pode ser um bom lugar para irmos em nossos próprios estudos pessoalmente, e não apenas aqui em Gálatas, mas talvez Romanos para seguir, e outras partes da palavra de Deus, como o Espírito Santo nos orienta. Talvez a coisa mais importante a ser dita aqui seja nunca ser alguém que acredita ter perfeito entendimento para que possa sentar-se no assento de julgamento sobre seu irmão. É igualmente importante tomar nota especial de que em Gálatas o Espírito de Deus nos mostra claramente como não somos responsáveis por guardar essa lei, nem nossa salvação depende de nos tornarmos uma igreja judaica. Se fosse possível ser salvo guardando a lei, esta epístola de Gálatas nunca teria sido escrita para a igreja em particular, não importa lá a idade, durante esta dispensação cristã. Parece-me que o apóstolo Paulo traz à tona em Gálatas que se fosse possível ser salvo guardando a lei e descansando em tal confiança que guardamos a lei em sua totalidade, Jesus nunca teria sido crucificado. Nossa suficiência deve ser encontrada clara e completamente no fato de que nosso Deus enviou seu Filho para nos livrar, porque não há nada poderíamos fazer para nos livrar. Não conheço nenhuma dessas pessoas que estão saindo em seu quintal, matando cordeiros e oferecendo sacrifício em cima de um altar. E, no entanto, estou completamente confiante de que se tivessem feito isso, até mesmo isso teria sido feito em vão. Não há santo dos santos para entrarmos e colocarmos o sangue expiatório no dia da expiação. E mesmo que houvesse um santo dos santos, o sacerdócio foi posto fora de serviço. Pedro deixa claro que há um sacerdócio real mais novo e eles não foram chamados para oferecer os sacrifícios antigos no altar. O único sacrifício que precisamos oferecer sobre o altar do sacrifício hoje é a nossa própria carne para matá-la e oferecê-la. Mesmo fazendo isso, não ganhamos nossa própria salvação de tais atos. Nossa salvação é completa e totalmente dependente de nada mais do que o sangue e a justiça de Jesus, como sugere o famoso hino. Sem um sacerdócio, um santo dos santos, um altar e uma arca sagrada dentro, aparentemente, há muitas razões pelas quais será impossível nos justificarmos na guarda da lei por causa da salvação. Voltando à palavra de Deus diante de nós neste capítulo e versículo do Apocalipse, vemos que a ênfase e o foco é como lemos claramente diante de nós agora, porque você guardou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, da hora da provação, da hora da provação. Observe novamente a ênfase de que esse teste ou provação deve vir sobre o mundo inteiro, ou o mundo para experimentá-los que habitam sobre a terra. Agora, quando a maioria das pessoas, com o propósito de experimentá-los, lê isso, muito simplesmente não percebem isso, porque sua igreja não ensina. Mas o que você vê aqui, ele diz claramente que vai mantê-lo longe da hora da tentação, da provação ou da prova que vem sobre o mundo inteiro. Bem, o que é isso? Que período de provação, tentação e provação vem sobre o mundo inteiro? A grande tribulação. Deve ser a que ele está se referindo, e ele diz que vai mantê-lo daquela hora que virá sobre toda a terra que é projetada para testá-los ou experimentá-los que habitam na terra. Por que nós, que temos o chamado e a promessa de sair no arrebatamento, não temos que ser testados dessa maneira? Porque você cumpriu a palavra dele. Porque
guardastes a palavra da minha paciência, eu vos guardarei daquela hora que virá sobre toda a terra que foi projetada para testá-los. E assim, esta parece ser uma promessa que é dada a uma das 7 igrejas, mas não a todas. Aparentemente, tem uma promessa que nós mesmos temos que abraçar pela fé, em vez de uma promessa geral a toda a igreja, porque, como já mostrei, a promessa só é dada a uma em cada 7 igrejas. Agora, aqui está o problema. Da maneira como eu vejo, de acordo com esse ponto de vista. O problema é que, se você não ouvir a palavra pregada, provavelmente não vai acreditar. É possível pensar que você acredita. Há muitas pessoas que pensam que fazem parte de seu corpo e são membros de sua igreja, mas só porque eles dizem isso, não faz assim. Mas por quê? Porque é óbvio que eles acreditam em uma doutrina completamente contrária à verdade, o que implica que eles não estão acreditando na verdade, mas apenas no que pensam ser a verdade. Agora, considere que, na maioria dessas igrejas hoje, elas nunca dizem nada sobre arrebatamento. Jesus disse a verdade em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, se, pois, não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Parece que, se você não estiver assistindo, você pode simplesmente perder. Na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 6, o Espírito Santo disse claramente, portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Novamente, em Lucas, capítulo 21, versículo 36, Jesus disse, vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar diante do Filho do Homem. Isso soa sério. Jesus também disse em Lucas, capítulo 12, versículos 39 e 40. E este sabe que, se o bom homem da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele teria assistido e não teria sofrido que sua casa fosse arrombada. Portanto, estai também prontos, pois o Filho do Homem vem na hora em que não pensais. Jesus também disse no Evangelho de Marcos, capítulo 14 e versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito realmente está pronto, mas a carne é fraca. É muito importante notar que a palavra tentação é a mesma palavra que encontramos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, a respeito da tentação ou provação que vem sobre toda a terra. Juntando um e um, ele está falando sobre o arrebatamento em Apocalipse como escapar da tentação ou da provação. E Marcos disse que, sem assistir e orar, poderíamos cair bem nessa tentação ou provação. Em Marcos capítulo 13, versículo 3, ele novamente diz, escutai, vigiai e orai, pois não sabeis quando é a hora. Então, novamente, no Evangelho de Mateus, Jesus diz, no capítulo 24 e versículos 42 a 44, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Mas saiba disso, que se o bom homem da casa soubesse que relógio viria, o ladrão, ele teria assistido e não teria sofrido sua casa para ser quebrada. Portanto, estai também prontos, pois na hora em que pensais que não vem o Filho do Homem, deixe-me dizer-lhe, porque eu acredito que é extremamente importante que eu esteja continuamente observando e esperando pelo arrebatamento. Porque eu não sou um jogador muito bom. Seu pastel pode ensinar que não importa se você assiste ou não, porque toda a igreja estará subindo no arrebatamento, mas não estou disposto a jogar sua nessin pepteno sino min Nessinu, por minação, pode ensinar que não há arrebatamento a ser observado. Mais uma vez, faça o que achar que é a escolha certa, mas também não vou apostar nisso. Vou concentrar meus esforços todos os dias olhando por ele. E se penes perabaron sando katsingeishi ele evoco assim você
pode fazer o que achar que deve fazer. Eu não posso fazer você fazer isso, só posso me fazer assistir. Eu posso te dizer porque você deveria e eu acabei de fazer, o resto é com você. Muitas igrejas simplesmente não dizem nada sobre este tempo de provação que está chegando à Terra. Agora, algumas pessoas dirão, eu não acredito em arrebatamento. Faz sentido para mim, dizem eles, que só porque Cristo diz que vai nos manter durante esse período de provação ou tentação no período de tribulação, talvez ele nos mantenha escondidos e protegidos como no canto de algum lugar. Bem, talvez isso seja verdade. O que quero dizer é que talvez essa possa ser uma interpretação válida, exceto, me parece, que há muitas escrituras que falam sobre o arrebatamento. Agora somos informados sobre o período de 7 anos de tribulação. A Bíblia também fala sobre as virgens, das quais 5 estão prontas e 5 não. Agora somos ainda mais instruídos que daqueles 5 que estavam prontos para ir, apenas esses 5 subiram enquanto os outros 5 ficaram para trás. Por quê? Porque eles não estavam preparados. No que diz respeito a essa coisa do arrebatamento, temos plena consciência dessas 10 virgens, como acabamos de falar. Temos plena consciência de que eles não subiram porque não estavam pessoalmente prontos para ir. Sentiram falta por causa do que não fizeram. Esse é um aviso muito sério, que eu acho, mas talvez seja só eu. No capítulo 22 e no versículo 2, diz que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que fez um casamento para seu filho. Arrisco-me a dizer que sabemos quem este rei representa. Podemos nos contentar em saber que o rei é Jesus, pois é ele quem vai ter uma noiva. Então, diz ele, enviou seus servos para chamá-los que foram convidados para o casamento, mas eles não vieram. Então isso é como o evangelho saindo no mundo, mas por algum motivo as pessoas não responderão. Então ele enviou outros servos, dizendo, diga-lhes quais são os pedidos, eis que preparei meu jantar, meus bois, meus gordos estão mortos e todas as coisas estão prontas. Vieram para o casamento, mas fizeram pouco disso. E esta tem sido a história do cristianismo há 2000 anos. Fizeram pouco disso e seguiram seu caminho, um para sua fazenda e outro para sua mercadoria. Você vai notar que o fato de eles seguirem o caminho deles não são coisas negativas. Um deles foi para a fazenda dele, ou seja, era agricultor e cuidava do seu modo de vida, cuidava da família, cultivava a sua produção. Agora, por algum motivo, o homem não teve tempo de ir ao banquete para o qual foi convidado. O outro cuidava de sua mercadoria. Não há nada de errado em ter coisas. De fato, se Deus promete abençoá-lo, como você pode não ter coisas quando Ele disse que se você der, voltará para você novamente? Não há nada de errado com o que eles estavam fazendo. Mas eles estavam fazendo pouco caso do convite que vemos o tempo todo. Depois, a esse remanescente que acolheu seus servos e os tratou com rancor e matou deles. Também vemos muito disso ao longo da história do cristianismo. Ora, quando o rei soube disso, ele foi açoitado e pôs seus exércitos e destruiu os assassinatos e incendiou suas cidades. E você pode ver isso através da história também. Então ele diz aos seus servos, o casamento está pronto. E isso, eu assumo profeticamente, nos traz até a nossa idade. Veja bem, o casamento está pronto, mas os que foram licitados não eram dignos. E depois pelas estradas, e quantos encontrardes, lançai-vos ao casamento. Então, esses servos saíram pelas estradas e reuniram quantos encontraram, tanto ruins quanto bons. E sempre que lemos isso, lembro-me do joio e do trigo no campo, tanto o ruim quanto o bom.
Você sabia que esse joio como conceito estava no jardim do Éden? Você já se perguntou como a árvore do conhecimento do bem e do mal entrou no jardim em primeiro lugar? Não diz que Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas disse que ele tinha todas as árvores crescendo. Todos cresceram juntos, mas temos a revelação do que Jesus nos diz sobre o Evangelho. Pois no Evangelho ele disse que o inimigo fez isso. O inimigo semeou sua semente. Creio que é daí que vem essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus colocaria essa árvore lá fora em primeiro lugar. A árvore do conhecimento do bem e do mal é para testar, mas ao mesmo tempo você também tem o bem naquela árvore e você tem o mal nessa árvore ao mesmo tempo. Agora, na verdade, o diabo já existiu, provavelmente, antes mesmo da criação desta terra. Você vê sua entrada no Jardim do Éden, mas ele existia antes disso também. Há outras escrituras nas quais não podemos realmente entrar agora. Mas isso é muito comumente ensinado nas aulas da escola dominical, principalmente porque as pessoas não sabem. Acho que, ao lerem as Escrituras, supõem que o primeiro relato, quando vemos o diabo, é quando ele tenta enganar, mas esse não é o começo dele nas Escrituras, é apenas a primeira menção. No livro de Isaías, o profeta fala sobre ele ter caído do céu. Ezequiel fala sobre ele estar no Jardim do Éden, como se estivesse em trajes sacerdotais de algum tipo que pareça. Eu trago isso porque Deus plantou este jardim com a árvore da vida. E você sabia que a árvore da vida nunca saiu desta terra? A árvore da vida, segundo o profeta Ezequiel, está agora debaixo da terra, na terra de Israel. Ela está sendo preservada até o fim, quando o reino milenar existirá. Somos informados de que o chão se abrirá e uma árvore da vida surgirá e estará lá durante todo o tempo do reino milenar. Você pode ler sobre isso em Ezequiel, e quando você lê o livro da Revelação, a árvore da vida está mesmo na nova terra. Então, está lá, mas aconteça o que acontecer com a árvore do conhecimento do bem e do mal, não estamos realmente informados. Em Gênesis, embora você nunca o veja, você vê referências na Bíblia de como um inimigo semeando sementes. Você também é informado de que havia 2 querubins colocados no jardim para proteger a árvore, da vida de qualquer pessoa que entrasse no jardim para participar dela. Agora somos instruídos que os humanos no reino milenar participarão da árvore da vida. O que traz outro ponto? Muitas pessoas acreditam que Adão e nunca participaram do fruto da árvore da vida, porque imaginam que se tivessem comido da árvore da vida, teriam vivido para sempre. Mas você sabia que a Bíblia não diz isso? Se você estudar sobre a árvore da vida, e até durante o reino milenar, as folhas da árvore da vida serão usadas para a cura da nação. Ela removerá todas as doenças, e produzirá 12 maneiras de fruto. Terão vida e continuarão a viver. Não vai ter dolá e doença. Não é porque Jesus milagrosamente os cura, é porque eles comem dessa árvore da vida. Agora, como se Adão e Eva estivessem no jardim eles teriam sido capazes de viver para sempre, porque poderiam viver da árvore da vida. Mas então Cristo não diz que eles nunca comeram da árvore da vida, não. Quem te ensinou inventou isso. O que a Bíblia diz sobre Adão e Eva é que assim que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles morreram e foram expulsos do jardim. Por quê? Assim eles não comeriam, ou se estivessem comendo, não poderiam continuar comendo para a vida e viver para sempre. Nunca fomos capazes de mudar e, portanto, esse foi realmente o raciocínio lá. De qualquer forma, eu meio que saí da pista aqui, porque simplesmente há tanta informação incrível, tanta coisa neste livro. Mas agora eu quero voltar a isso.
Então, esta parábola aqui, quando Jesus está falando em Mateus 22, no versículo 9, eles estão indo para a estrada e tantos quantos você encontrar para o casamento. Então, aqueles servos saíram pelas estradas e reuniram todos, tantos quantos pudessem encontrar, tanto ruins quanto bons. O casamento foi mobiliado com convidados. E quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não tinha uma vestimenta de casamento. Então ele disse ao meu amigo: como é que tu não tens uma roupa de casamento? Ele ficou sem palavras. Ele não tinha nada a dizer ao rei, porque ele estava lá pensando que poderia ir ao casamento quando não tinha nenhum dos trajes apropriados. Então disse o rei aos servos: amarre-o com a mão e o pé, e leve-o embora, e lance-o nas trevas exteriores. Haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Às vezes falamos em arrebatamento. Acho que é seguro assumir que quem conhece e acredita no conceito de arrebatamento quer ir também quando chegar a hora. O arrebatamento, é claro, é sobre Jesus vindo para nos pegar antes da grande tribulação. Enquanto pensava no arrebatamento e no momento de sua vinda, senti muito fortemente que essas palavras deveriam ser compartilhadas. Creio que a razão pela qual Deus imprimiu isso em mim é que há um perigo quando você está no ministério porque sente que conhece Deus, e você vê Deus trabalhando, percebe coisas que Deus faz em sua vida, mas também há uma tentação porque você notou que alguns parecem chegar ao ponto em seu ministério em que chegam a pensar que de alguma forma estão acima da lei. É verdade que muitos ministros parecem ter caído, mergulhando de cabeça numa zona escura. O Espírito de Deus nunca teve a intenção de elevar alguém no ministério apenas para deixá-lo cair. Nossa igreja fez um estudo anos atrás em que assistimos a um conjunto de fitas de vídeo. A série chamava-se Generais de Deus. A série mostrou como alguns dos grandes ministros pentecostais gabando-se de ter tido manifestações milagrosas de cura em seu ministério e libertação para libertar o povo de influências demoníacas. Aparentemente, eles eram grandes homens de Deus e mulheres de Deus também. A história sugere que eles foram poderosamente usados de Deus. E não coloco questões aqui sobre os feitos poderosos do poder de Deus que foram realizados naqueles dias. Estou supondo que muitos ou a maioria dos grandes feitos de fé relatados foram realizados. É evidente que muitos deles, por uma razão ou outra, abriram a porta para Satanás, porque de alguma forma ele entrou lá. Ele vem destruir as obras, os trabalhadores do ministério. Não? De qualquer forma, Deus estava usando esta escritura para me dizer que quando você for finalmente apanhado no arrebatamento, você será julgado no assento bema. Pois Deus declarou claramente que cada um de nós prestará contas de tudo o que diz respeito a todas as suas obras. Ele fala em julgá-los como sendo de vários tipos de obras, sejam eles feno, madeira ou restolho, mas se você trabalhou em algumas obras de ouro, você será recompensado por essas coisas. Mas creio que seu espírito me diz, se você conhece esse cara, aquele sem a roupa do casamento, ele estava aqui nos últimos dias diante do grande juiz. Esse mesmo cara representa alguém dentro da igreja que está diante do juiz, mas agiu como ou simplesmente achou que tinha o direito de estar neste casamento. Mas, como na parábola, ele não estava lá para o casamento. As Escrituras dizem que ele não era porque não tinha vestimenta nupcial. Ao percorrermos o livro de Apocalipse, descobrimos que a vestimenta nupcial é branca e representa a nossa justiça e a glória de Deus.
Podemos lembrar que nas Escrituras, sem santidade, nenhum homem verá a Deus. Então aqui estava um homem que acreditava que tinha o direito de ir no arrebatamento e ainda assim ele não estava coberto com a roupa branca. No que diz respeito ao tribunal de Cristo, ele nunca teve a chance de ficar de pé e passar pelo julgamento. Espero que todos possamos nos lembrar da Escritura que diz: eu fiz isso em seu nome, e fiz isso em seu nome, e fiz isso em seu nome. E Jesus diz a ele: eu nunca te conheci. Nunca fiquei tão impressionado com essa Escritura como quando estava meditando sobre a Escritura pela manhã, quando estava apenas acordando do sono. Pois muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Diz praticamente a mesma coisa sobre estar preparado. Estou me referindo agora a 5 virgens sábias e, claro, a 5 virgens tolas. É hora de acordar do nosso sono, porque esses avisos estão aí para nos despertar do nosso sono profundo. Não vos deixeis enganar pelas muitas obras que pensais ter feito. Mesmo que você tenha todas essas obras maravilhosas, até mesmo obras poderosas, como falamos com a série de vídeos generais de Deus, se você não estiver usando a roupa do casamento, quando chegar a hora, você não terá o que pensou. O julgamento realmente vai acontecer conosco. E seria muito melhor para nós se percebêssemos isso hoje, em vez de esperar para descobrir mais tarde, quando está tarde demais para fazer algo a respeito. É um grande negócio, não quero perder esse arrebatamento. Agora, quando o Senhor me apontou isso e eu entendi o que Ele estava me dizendo, eu disse: bem, Senhor, perdoe-me por qualquer coisa que eu tenha feito, porque eu não quero que nada me impeça de ir quando essa trombeta soar. Percebo que isso pode não se encaixar em sua doutrina e lamento que não jogue bem com seu entendimento das Escrituras, mas isso é tanto para mim quanto para você. Você pode ver que esse homem sem a roupa de casamento não tem nem a oportunidade de estar diante de Deus e dizer: olha o que eu fiz. Quero que reparem onde o atiraram, para fora da celebração do casamento e diretamente para ir para a escuridão. Se você dedicar um tempo para examinar algumas outras escrituras, isso me parece ser representativo da grande tribulação. Você pode comparar Escritura com Escritura. Esse homem foi expulso, mesmo achando que estava convidado e estava tudo bem. Arrogantemente, ele permanece em juízo e foi lançado diretamente sobre a terra na tribulação. Ele perdeu a oportunidade de escapar daquelas coisas que vinham sobre toda a terra para testá-las. Este é um homem que, obviamente, pensou que era bom o suficiente para conhecer seu Criador. E não nos esqueçamos da advertência: eis que venho depressa, segura aquele jejum que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus fez esta promessa a esta igreja sobre o arrebatamento. E então ele diz: eu estou vindo rápido segurar o que você tem, que nenhum homem tome sua coroa. Agora, aqui está uma representação pictórica. Você pode ver do que estávamos falando, referindo-se ao assento do juízo, o próprio assento de Cristo, né? Você entende que apenas os cristãos estarão na frente deste assento bema? E você pode ver aqui também que existem 5 coroas diferentes que a Bíblia fala como sendo concedidas ao povo. E isso deve ser realmente o que queremos buscar. Em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, Paulo diz: não saibam que os que correm em uma corrida, correm todos, mas apenas um recebe o prêmio. Então corra que você pode obter. Obter o quê? Obtenha a coroa. Todo homem que se esforça pela maestria é temperado em todas as coisas. Agora eles fazem isso para obter uma coroa corruptível, mas nós um incorruptível. Portanto, eu corro, não como um inseguro que luta contra eu, não como um que bate no ar, mas eu o mantenho sob meu corpo e o sujeito, menos por qualquer meio. Quando eu tiver pregado aos outros, serei um expulso.
Apocalipse 2:10 diz que não temes nada das coisas que sofrerás, eis que o demônio lançará alguns de vós na prisão para que sejais julgados e terás tribulação por 10 dias, sede fiéis até a morte e eu te darei uma coroa de vida. Aquele que como ouvido o deixe aqui, com o Espírito dizer às igrejas. Aquele que vencer não será ferido da segunda morte. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, lembra-se de como Jesus disse a Pedro: Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Ele disse isso 3 vezes, mostrando como era importante para o pastor alimentar sua congregação. Apacenta o rebanho de Deus que está entre vós, tomando a sua guarda, não por constrangimento, mas de boa vontade, não por lucro imundo, mas por uma mente pronta, nem como sendo senhores sobre a herança de Deus, mas como sendo afiliados ao rebanho. E quando o pastor-chefe aparecer, recebereis uma coroa de glória que não se desvanece. Então, há também essa coroa da glória. Então, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz doravante que está posta para mim uma coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos os que amam a sua aparição. Aqui está uma coroa que todos nós, recebemos de acordo com as Escrituras. Todo aquele que ama a aparição de Jesus recebe essa coroa. As outras são recompensas por coisas diferentes que você faz. E o último está no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Chama-se a coroa do regozijo. Pois aquilo que é a nossa esperança, alegria ou coroa de regozijo. Mas tem sido ensinado e acreditado por muitos ao longo dos 2000 anos de história da igreja que esta é uma coroa dada àqueles que também podem se alegrar com Cristo. Então, o que tudo isso significa? Tudo isso significa que há boas razões para vivermos nossas vidas da melhor forma possível e, obviamente, não podemos fazer as obras, mas podemos nos colocar em uma situação em que podemos receber tudo o que Deus nos daria para que possamos permitir que seu Espírito trabalhe através de nossas vidas e se permitirmos que Ele nos use, beneficiaremos muitos de muitas maneiras que são quase inéditas ou indizíveis. Você se lembra quando Paulo foi arrebatado até o 3º céu e disse que algumas coisas eram proibidas de falar? Muitos entenderam que isso significava que ele nem poderia falar sobre isso. Provavelmente porque não tinha palavras para falar sobre essas coisas que viu. Jesus também instrui João aqui que a respeito daquele que vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus e ele não sairá mais. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e escreverei sobre ele o meu novo nome. Em um templo você tem pilares. Para que servem os pilares? Isso ajuda a segurar, pilar supre a estrutura. Hoje podemos ter um grande pedaço de ferro que sustenta a estrutura. Ele não pode ser removido sem causar problemas estruturais. Dizem que o muro sustenta toda a casa. Assim é o fato de que Jesus é o alicerce. Jesus não é o pilar ou mesmo um muro de sustentação, mas ele é o próprio alicerce sobre o qual todo o templo de Deus é construído. E dizem-nos aqui que alguns de nós estão a ser levantados para serem pilares, e é ele que supera. Ele diz: farei dessa pessoa uma coluna no templo do meu Deus, e ela não sairá mais.
ele está falando sobre a promessa de arrebatamento. Não vamos sair mais. Onde vamos estar? Estamos no seu reino, no céu, na sua presença. Não sei se você já pensou nisso. Falamos sobre a primeira festa que representa a Páscoa, que é Cristo. Então falamos sobre o segundo dia de festa, que representava a purga de nossos pecados. Essa era a festa do pão ázimo, que é o que essas 7 igrejas representam. Tivemos os últimos 2000 anos para expurgar a igreja e ter a tarefa de tirar o pecado da igreja. Esse é o ponto aqui. Durante todo esse período de 2000 anos, estamos usando esse período para ajudar a purificar a igreja. Não que a purificação das obras mortas seja a minha responsabilidade, mas é o que todos nós somos chamados a fazer. Devemos nos arrepender e nos livrar do fermento que é o pecado em nossas vidas e em nossa igreja. A festa seguinte é a festa das primícias. Agora, embora não vejamos muito sobre as primícias no que diz respeito à igreja, vemos muito quando das primícias que pertencem a Israel, né? No 7, no Cânter da Revelação, fala sobre 144 mil sendo selados com o nome de Deus na testa. A esses e a nós, ele diz: escreverei sobre o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é Nova Jerusalém, e escreverei até o meu próprio nome sobre ele. É o Espírito Santo que está vendendo o seu povo. A que ele se refere aqui? Lembre-se, não é toda a igreja que se diz ser o primeiro fruto da colheita. Ora, as primícias sempre representavam algo exclusivamente a ser dado a Deus. Por exemplo, quando você dá as suas primícias de sua renda, isso é considerado inteiramente para Deus. Durante todo o Antigo Testamento havia esse costume de trazer as primícias para Deus. Da mesma forma, e aparentemente Jesus também é obrigado a dar as primícias ou as primícias a Deus. Podemos ter certeza de que isso representa o melhor. Você se lembra quando eles traziam sacrifícios a Deus e Deus ficou realmente chateado quando eles começaram a trazer os cordeiros aleijados e os cordeiros cegos? Deus disse por meio de seus profetas: você não daria isso a um governador ou a um rei, mas você acha que vai me dar isso como uma oferta? Jesus vai ter toda a colheita, mas há o melhor para o qual ele está vindo. Ele vem primeiro para as primícias e elas serão dadas como um presente especial ao Deus Pai, e ele diz que elas não sairão mais e serão pilares. Note que o restante da safra não é informado de que eles serão pilares e que eles terão essa posição exclusiva. Isso só deve nos empolgar. Isso deve ser algo que queremos ter certeza de que estamos em seu número, não importa o que seja necessário. Agora, logo após a descrição dessas 7 igrejas, e palavras especiais são escritas para elas, algo ocorre. Se as 7 igrejas representam a festa do pão ázimo, então o que se segue é a festa das primícias. Em Apocalipse capítulo 4, há uma trombeta tocada e uma voz poderosa diz: vem cá para cima. Lembre-se que é quando João é levado ao céu e levado diante do próprio trono de Deus. João nem sequer tem certeza se foi tomado corporalmente ou no espírito, provavelmente, como Paulo nos diz, sobre ser sido arrebatado ao trono, mas na época ele provavelmente pensou que estava em seu corpo. Ele foi levado para o céu e colocado bem na frente do trono de Deus. Então ele olhou ao redor do trono e havia outros 24 tronos. Fazemos a pergunta há muitos anos no cristianismo: o que representa o 24º trono? E houve muitas ideias. Permitam-me que sugira isto. Nós estávamos falando anteriormente sobre as 7 igrejas. Há uma menção ao arrebatamento e fuga, e como ele simplesmente parou de falar sobre esse grupo que ele vai tirar da terra para poupá-los da grande tribulação. De alguma forma temos a ideia de que apenas
Talvez essas seriam as primícias da igreja, e como acabamos de indicar, as primícias devem ser especialmente dedicadas e apresentadas a Deus para um dom e propósito exclusivamente especiais. E agora vemos esses que estão sentados em tronos individuais ao redor do próprio trono de Deus no céu. Agora Jesus disse a toda a igreja: vocês governarão e reinarão comigo. Todos vocês se sentarão em tronos individuais, mas não para todos, como preocupações sentados em tronos no céu, em vez de nesta terra. Creio que só a estes ele disse: vocês se sentarão naqueles 24 tronos no céu? Algumas pessoas dizem que estes eram como algum tipo de seres angelicais, ou algo assim. Acho que o que temos aqui são as primícias, não só da igreja, mas provavelmente também de Israel. Agora, se você voltar ao Antigo Testamento e descobrir onde está a referência a respeito das companhias dos sacerdotes no tempo de Davi, parece que esse sacerdócio foi dividido em 24 cursos diferentes, nos quais os sacerdotes alternariam seu serviço diante do trono de Davi. O sacerdócio foi dividido para que os sacerdotes servissem, sacerdotes diferentes, que eram certas ordens do sacerdócio, eles serviriam na capacidade de se sentar em um desses 24 tronos para representar o templo. Eles se revezavam enquanto se sentavam em seu trono. Havia apenas 24 tronos e, no entanto, muitos sacerdotes serviriam nessa função. Assim, mesmo que João tenha visto os 24 tronos, o significado é muito provavelmente o mesmo que foi escrito no Antigo Testamento. É possível que todos os membros da igreja que foram apanhados no céu, naquela época, tenham sua parte na ocupação de um desses 24 tronos. É por isso que essas pessoas talvez tenham recebido um novo nome, indicando qual curso dos 24 cursos de sacerdotes que representavam e serviam. Aparentemente, ninguém mais é convidado para esse cargo, exceto os que são mencionados aqui mesmo nesta passagem. Se seguirmos o padrão, teremos a Páscoa. Depois temos a festa do pão ázimo. Agora devemos ter a festa das primícias, e as primícias são santas. Você se lembra de como ele disse que as primícias devem ser santas? Lembre-se de que a Escritura diz que se as primícias são santas, então o resto delas também é. Então, o que estou sugerindo é que os 24 tronos são mais prováveis de serem representativos desse grupo de pessoas. Quantos gostariam de ser um pilar no templo de Deus? Parece ser uma das maiores e mais altas recompensas de todas. Agora, obviamente, não podemos fazer isso com nossas próprias forças. De sua parte, você apenas se certifica de que está usando a roupa do casamento. Você tem certeza de que está fazendo o que deveria fazer. Ele vai cuidar de todo o resto, eu acho. Cada um de nós tem um ministério individual, ou podemos dizer um chamado na vida. Infelizmente, ninguém pode dizer pessoalmente o que é isso. Isso está entre você e o Espírito Santo que vive dentro de você. Você precisa simplesmente descobrir essas coisas através de ter seu próprio relacionamento e comunicação com Deus. O que é que eu devo fazer? Suponho que a coisa mais clara a dizer é que devemos nos esforçar para nos preparar enquanto obedecemos ao Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo muitas vezes fala ao nosso coração e quando o faz, devemos obedecer e tentar não resistir. Temos essa tentação, todos nós fazemos. Temos essa tentação de resistir ao Espírito de Deus.
Creio que o que Deus está dizendo aqui é: eu coloquei diante de vocês um convite para o cargo mais alto. Lembre-se de como ele disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembre-se de como ele também diz que alguns serão os últimos, e outros serão os primeiros. Parte de nossa responsabilidade pessoal nesta vida nascida de novo que nos foi dada é simplesmente que precisamos abraçar com nossa fé, acreditando que vamos entrar em tudo que Deus que Deus colocou diante de nós. Já indicamos que nas Escrituras, Paulo falou da raça. Muitos correm a corrida, mas apenas um recebe a coroa ou o prêmio. Bem, como você sabe, se a Escritura diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, que você é o escolhido? Creio que estáis a fazer essa escolha todos os dias pela resposta que fazeis ao testemunho do Espírito Santo que vive dentro de vós. Tendo testemunhado essas coisas que podemos ver aqui, mesmo na palavra de Deus, como João, o apóstolo, trouxe à tona quando ele atravessou a porta no céu e olhou ao redor e vendo o trono e os outros 42 tronos e as criaturas vivas e o próprio Deus bem ali no centro do seu foco. Você deve se concentrar e se esforçar todos os dias para ter certeza de que você é aquele que está sempre usando a vestimenta do casamento, louvando ao Senhor. Claro, isso é simbólico, pois a roupa fala de toda a nossa atitude. Vestir a roupa nupcial é como quando Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus. Isso nos dá a capacidade, quando Satanás nos ataca e nos resiste, para que possamos dizer a ele: fique atrás de mim, Satanás. É certo que essa atitude e caminhada cristã não é simples. Geralmente não é o walk, nossas batalhas espirituais e naturais na vida são reais e não imaginadas na maioria das vezes. No entanto, ele prometeu. Lembre-se de como ele prometeu atender a todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas e glória por meio de Cristo Jesus. Tudo o que ele realmente nos pede é que sejamos fiéis. Eu realmente não conseguia entender isso antes. Quero dizer, se todos nós somos salvos e tudo o que nos diz respeito agora é um negócio feito, e se todos nós vamos receber a mesma coisa quando formos chamados para o assento de bema de Cristo e formos julgados por nossas obras neste corpo, também podemos dizer que todos receberão a mesma recompensa ou o mesmo dom para o serviço fiel. Por que o ladrão veio? O que o ladrão veio roubar? O que ele está tentando roubar? O que Jesus nos disse naquela escritura? Ele disse para ter cuidado para que nenhum homem tome sua coroa. Como Satanás trabalha neste mundo? Através dos homens e através das mulheres, e é assim que eles obtêm a sua coroa. É assim que ele rouba, ele vem para roubar, matar e destruir. Se não importa o que fazemos e como lutamos contra nosso inimigo então, por que você não me mata agora? Senhor, me leva, então eu não tenho mais que lidar com isso. Mas perceba do que você poderia se privar se o Senhor o levasse embora e você voltasse para casa prematuramente. E você não terminou a obra que ele o chamou para fazer. Tal atitude ajuda a se livrar do orgulho, da arrogância de pensamentos como: Senhor, está tudo bem aqui. Algumas pessoas pensam que estão seguras porque estão segurando as vestes de Jesus, como a mulher das Escrituras. Infelizmente, eles parecem querer segurar suas roupas com uma mão, eles acham que liberaram a mão para fazer outras coisas, mas o problema é que algumas dessas coisas
podem não ser a melhor opção para você estender a mão e segurá-la com a outra mão. É melhor você segurar a roupa dele com as duas mãos e parar de procurar e alcançar outra coisa. Você sabe, usando a parábola desse homem que não usa roupa do casamento, isso é realmente o que representa. Não podemos nos dar ao luxo de confiar em nada menos do que Jesus. Podemos acordar amanhã e dizer, sabe, eu não vou usar essas roupas hoje, né? Estou tão farto da vida. Estou tão cansado de tentar. A depressão clássica permeia todo o corpo, da cabeça aos pés, né? Alguém já esteve lá com essa depressão? Ou seja, a depressão é uma ferramenta de Satanás. De repente, tais declarações profanas saíram de nossas bocas. Não quero mais tentar. E, no entanto, o que ele nos deu em Efésios, lemos sobre vestir aquela couraça da justiça e o capacete da salvação. Arrepie seus lombos com o cinto da verdade. Coloque sapatos nos pés, os sapatos do Evangelho. Tomai, acima de tudo, o escudo da fé. Devemos nos esforçar para estar vestindo essa roupa e vestindo essa armadura diariamente, todos os dias, colocando a palavra em primeiro lugar em nossas vidas, porque não sabemos quando o grito ocorrerá. Mas como seria triste se houvesse um dia em que disséssemos, eu não estou vestindo a roupa hoje, mas de repente você perdeu o chamado da trombeta. Isso não significa que você vai para o inferno. Bem, isso pode significar que você perdeu aquela trombeta e agora você pode ter que passar pela grande prova e tribulação. Não acredito que nenhum de nós deva passar por esse período de tribulação ou teste. Ele não nos nomeou para essa ira. Lembre-se de quando os apóstolos estavam na terra, nos né? Isso aqui eles estavam discutindo sobre quem é o maior. Então a mãe dos dois veio até Jesus e perguntou sobre os dois. Jesus, permitirias que os meus dois filhos se sentassem sobre a vossa mão esquerda e a vossa mão direita? Agora, quero que ouçais e não percais o que Jesus vos diz. Escutai o que Jesus vos diz e vos oferece. Como tenho o privilégio de viver nos últimos dias e de ter a revelação de estar ouvindo as palavras do Espírito de Deus, dizendo, eu estou oferecendo a vocês um dos lugares mais altos do céu aqui hoje. Quando você vai a um jogo de beisebol, se você pega o assento da arquibancada, você não consegue nem ver a bola. Mas quando você tem aqueles assentos caros do camarote, você pode ver tudo. É como se o Senhor estivesse lhe dando ingressos de temporada, os assentos de camarote para sempre, a posição mais alta, a coisa mais alta que você pode obter, o melhor que Ele poderia dar. Mas por quê? Porque você é o melhor. Quero ser o melhor. Então, quando Deus parece estar falando com você em uma espécie de aviso, dizendo, você precisa endireitar sua vida, você precisa ouvi-lo e responder simplesmente fazendo as coisas que você pode fazer. É sobre fazer as coisas que você pode fazer ou você não estará no melhor. Não se trata de confiar nele, mas de fazer o que ele espera que você faça quando ele ouvir você chamá-lo de Senhor. Não perca a sua grande vocação na vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não percais o vosso grande e elevado chamado na vida, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.